Olá, futuros advogados! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Curso Prova da Ordem. E neste vídeo faremos a análise do edital da 29ª edição do Exame de Ordem, a segunda edição do ano de 2019. E neste vídeo destacaremos todos os pontos importantes que você deve saber para enfrentar essa prova. Prazos, procedimentos, tudo que você pode fazer, não pode fazer e como fazer o que você pode fazer. Será que temos alguma novidade neste edital para essa edição do Exame de Ordem? Tudo isso é o que nós falaremos nesse vídeo. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se desde agora e deixa já o seu gostei e bora pro vídeo. O primeiro ponto da nossa análise refere-se às datas importantes da primeira fase. E a primeira de todas, pessoal, é a data de inscrição. As inscrições estarão abertas do dia 3 de maio, que é a data de publicação do edital, das 17 horas até o dia 10 de maio, também às 17 horas. Fiquem muito atentos ao horário. A prova de primeira fase estará sendo aplicada no dia 30 de junho e o gabarito preliminar é divulgado no mesmo dia da aplicação da prova da primeira fase até às 22 horas do domingo, tá bom? A lista preliminar, no entanto, que é depois da apuração desses resultados iniciais, sai no dia 15 de julho e o prazo recursal abre no mesmo dia, indo até o dia 18 de julho para recorrer das questões da primeira fase da OAB. E o gabarito definitivo, já com análise dos recursos, as anulações e a lista definitiva, será divulgada no dia 26 de julho. Tomem nota dessas datas que elas são muito importantes. Agora vamos falar um pouquinho das inscrições, detalhes relacionados às inscrições. Vamos lá. Para que você consiga realizar sua inscrição no exame de ordem sem nenhum problema, deverá observar o seguinte procedimento. Primeiro de tudo, inscrições exclusivamente pelo site oficial da prova, que é o oab.fgv.br. É através deste link que você deve realizar sua inscrição e exclusivamente por ele. Segundo, tomar cuidado com o prazo que nós já mencionamos. Realizar a inscrição das 17 horas do dia 3 de maio até o limite das 17 horas do dia 10 de maio, tá bom? E o valor da inscrição continua o mesmo em relação à edição anterior, R$ 260. E aqui, dois cuidados importantes. Primeiro de tudo, não realize o pagamento do boleto da inscrição utilizando o cartão de crédito, porque isso é vedado pelo edital. Segundo de tudo, não aguarde que este boleto chegue no e-mail que você utilizou para realizar a sua inscrição, porque ele não irá chegar. A FGV não envia e-mail de boleto. Você deverá, caso deseje realizar a reimpressão do boleto, fazê-lo até às 23 horas e 59 minutos do dia 7 de junho. Mas aqui, outro ponto importante. Se você deixar para realizar a reimpressão do boleto até às 23 horas e 59 do dia 7 de junho, você terá apenas 1 minuto para realizar o pagamento, porque o último dia para o pagamento do boleto é o dia 7 de junho. Então, não deixe para a última hora, tá bom? E posso pedir isenção da taxa? Como funciona? Sim, você pode fazer o pedido de isenção da taxa de inscrição. Para isso, você deverá estar inscrito no CAD único, pertencer à família de baixa renda e enviar a declaração de hipossuficiência que consta no anexo 4 do edital devidamente preenchida. Mais detalhes sobre o procedimento completo para que você faça o seu pedido de isenção, eu vou deixar um link na descrição deste vídeo com a publicação do nosso blog que detalha tudo o que você precisa saber. Posso escolher a matéria da segunda fase depois? Essa também é uma dúvida comum. E o seguinte, meus queridos, você deve realizar a escolha
da disciplina da prova prático profissional já no ato da inscrição para a primeira fase, tá bom? Então, se você está com dúvida, faça a sua inscrição, mas não pague o boleto, porque se você pagar o boleto, você não poderá gerar um novo requerimento de inscrição com uma disciplina diferente, porque o que vale é aquela que você pagou primeiro, tá? Então, no caso de você desejar outra disciplina, você pode fazer um novo requerimento de inscrição e pagar o boleto desse novo requerimento, porque então vai valer esse. E o mesmo vale para caso você tenha preenchido a sua inscrição com algum erro. Você pode fazer um novo requerimento de inscrição até a data limite do prazo das 17 horas do dia 10 de maio, tá bom? E quem que pode fazer o exame de ordem? Você que está com dúvida, você acadêmico aí, é o que nós falaremos a seguir. Vamos lá. Poderão realizar o exame de ordem, meus queridos, aqueles que estiverem matriculados no último ano do curso de Direito ou nos 2 últimos níveis até o primeiro semestre de 2019. Então, se você está neste momento assistindo esse vídeo, está no 8º semestre do curso, você não pode realizar o exame de ordem, tá bom? Você deve estar matriculado no 9º nível até o final de junho, até o último dia de junho. Se isso não acontecer, se a sua inscrição na sua instituição não estiver devidamente efetivada até o 9º semestre, no 9º semestre, até o final de junho, você não poderá realizar esta edição do exame de ordem, tá bom? É importante lembrar que caso você resolva fazer a prova mesmo assim, você poderá ser responsabilizado criminalmente por prestar informações falsas no ato da inscrição. Então, pessoal, aqueles que, eu quero fazer para experimentar, eu estou no 8º nível, faça em casa. Faça lá no conforto do lar, imprima a prova e guarde os seus R$260, porque você corre sérios riscos, porque no edital também há previsão para aqueles que declararem falsamente estarem inscritos no último ano ou nos 2 últimos níveis, incorrer nas sanções penais de falsidade ideológica e também não preencher futuramente o requisito da idoneidade moral, que é essencial para que você consiga realizar a sua inscrição no exame de ordem quando for aprovado. Então, não corra esse risco, tá bom? Na hora de realizar sua inscrição, então, nos dados complementares, você deve selecionar lá: sou estudante do penúltimo período, sou estudante do último período, do último ano, ou já sou bacharel em Direito, porque aí você também poderá realizar a prova da OAB sem nenhum problema, tá bom? Feitas essas considerações, vamos aos locais de prova. A divulgação dos locais de prova da primeira fase da OAB está prevista para o dia 24 de junho, enquanto os da segunda fase, o dia 12 de agosto. E onde será o local de prova do examinando, pessoal? Vai prestar o exame de ordem no Conselho Seccional da OAB no estado em que concluiu o curso de graduação ou no estado sede de seu domicílio eleitoral, sendo vedada a realização da primeira fase e da segunda fase da OAB em estados distintos. Vai ser o mesmo local de prova para a primeira e para a segunda fase da OAB. Portanto, eu posso mudar esse local de prova? Sim. Se você concluiu a prova, a graduação num estado, ou tem a sede do seu domicílio eleitoral no estado X, e deseja fazer a prova no estado Y, você deverá, no mesmo prazo para inscrição, até o dia 10 de maio de 2019, às 17 horas, realizar um pedido fundamentado, tá? Vai ter um link lá no site oficial para que você realize esse pedido devidamente fundamentado, explicando as razões pelas quais você deseja realizar a prova em domicílio distinto do seu eleitoral ou daquele que você concluiu o curso de graduação, tá bom? Agora vamos falar da documentação, um ponto que bastante gente tem dúvida e tem gente que chega lá na hora da prova com os documentos errados e não consegue fazer a prova, ok? Então vamos prestar bastante atenção, vamos lá.
Os documentos aceitos, pessoal, são carteira de identidade, essa comum que a gente tira, carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte, carteiras funcionais emitidas pelo Ministério Público, pelo Corpo de Bombeiro, por órgãos da Segurança Pública, documentos que tenham foto e assinatura de modo geral e que tenham essa validade de documento de identificação em todo o território nacional que a gente costuma apresentar em órgãos públicos por aí, tá bom? Mas mais importante do que saber quais podem é saber quais não podem. Quais não pode levar? Certidão de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de motorista, modelo sem foto, carteira de estudante, carteira de identidade infantil, que é aquela carteira que a gente tem a foto lá de criancinha, não é aceito, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e ou danificados. Vamos tomar bastante cuidado com isso. E também tomar cuidado, muita gente pensa que tem validade, mas não tem e não recomendo porque não é aceito em outros órgãos também que você utilize desse procedimento que muita gente tentou popularizar, que é o documento de identidade autenticado. Isso não tem validade como documento de identidade, tá bom, pessoal? É sempre o documento oficial original, tá bom? E aquele examinando que tiver portando um documento com prazo de validade expirado, como acontece, por exemplo, com a carteira de habilitação, poderá realizar o exame de ordem, mas será submetido à identificação especial, um procedimento realizado lá na hora. Provavelmente você terá que assinar alguma coisa para validar esse documento expirado. E se eu tiver sido assaltado, professor, tiverem roubado as minhas documentações todas ou eu perdi? Neste caso, você deverá realizar um boletim de ocorrência e levar ele no dia da prova, mas esse boletim de ocorrência deve ser no prazo máximo de 30 dias, deve ser recente, tá bom? E uma novidade é que agora é aceito também como documento de identificação lá no dia da prova a CNH por meio digital que existe agora, que é a CNH-E. Tá? Se você tem esse modelo de CNH, poderá utilizar essa forma de identificação também. Tá bom? Vamos avançar então na nossa análise. Vamos lá. Chegamos a um ponto crítico da nossa análise do edital. Teremos novas disciplinas nesta edição do exame de ordem? A resposta é não. A FGV manteve o número de disciplinas, ou seja, serão 17 matérias na primeira fase e as mesmas 7 disciplinas disponíveis para a segunda fase da OAB. Por mais que se ventile aí a inclusão de novas disciplinas na primeira fase da OAB, e a OAB já tem admitido que isso será uma realidade em algum tempo futuro, isso não se aplica nesta edição do exame de ordem. Se você quer conhecer a estrutura do exame de ordem como é hoje, eu também vou deixar na descrição deste vídeo um link com a ordem das disciplinas e todas com os números de questões correspondentes a cada uma delas, tá bom? Isso não impede, todavia, que apareçam questões de caráter multidisciplinar que tragam aí temas de direito previdenciário e de direito eleitoral, como já aconteceu em edições anteriores. Porém, eu digo que a OAB não vai arriscar fazer isso nesta edição, porque recentemente o TRF da primeira região, nesse processinho aqui, anulou pela via judicial uma questão que tratava claramente de direito eleitoral, e como o edital não apresenta o direito eleitoral como disciplina que pode ser cobrada, porque nem faz parte do eixo, não tem esse provimento regulando isso ainda, ela não poderia ser cobrada e teve uma derrota à OAB neste processo, e por isso eu acho que ela não vai arriscar de fazer mais esses testes aí na primeira fase da OAB, porém estejamos preparados para tudo, tá bom? E novas leis, que leis podem ser cobradas? Vamos ver. Novas leis que podem cair na 29ª edição do exame de ordem, pessoal, são todas aquelas que entraram em vigor até o dia 3 de maio. Não é aquelas que foram publicadas, tem que ver se tem algum vacatio legis ali, tá? Mas as que entraram em vigor até o dia 3 de maio
podem ser cobradas no exame de ordem, tá bom? Para saber quais são as novas leis que nós temos aí desde a última edição, também vou deixar na descrição deste vídeo uma publicação do nosso blog em que a gente faz lá o acompanhamento e divulga quais são as novas leis relevantes para o exame de ordem que foram publicadas, súmulas e outras normas relevantes, tá bom? E repescagem. Muita gente chega nessa hora querendo já fazer inscrição para repescagem. A inscrição para repescagem, pessoal, vai ser divulgada a forma como isso vai ser feito no edital complementar que tem previsão de divulgação por dia 2 de julho. Até lá deve-se aguardar. Se você está pensando já na repescagem desta edição, você deve aguardar para fazer a sua inscrição, o edital complementar do dia 2 de julho, tá bom? E nos próximos slides agora passaremos a conversar exatamente do que é pertinente em relação à prova prática profissional, as datas, os procedimentos e tudo mais que é de importante para você saber em relação à segunda fase. Vamos lá. Datas importantes, portanto, para a segunda fase da OAB. Vamos lá. Primeiro, inscrições da repescagem. Deve-se aguardar o edital complementar do dia 2 de julho, tá? Lá vai ter todos os detalhes da inscrição para a repescagem. Prova da segunda fase, 18 de agosto, gabarito preliminar, divulgado no mesmo dia de aplicação da prova, até às 22 horas do domingo. A lista preliminar de aprovados da primeira correção, junto com o gabarito definitivo, que é o padrão de resposta definitivo, a previsão é o dia 10 de setembro. E o prazo recursal vai do dia seguinte, dia 11 de setembro, ao dia 14 de setembro, sendo que a lista definitiva, aí, com toda a análise de todos os recursos já interpostos, vai ser divulgado no dia 24 de setembro, tá bom? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar neste edital sobre a segunda fase da OAB é em relação aos critérios de correção. Para que a sua prova seja corrigida, sua peça prática profissional, ela deverá indicar corretamente a peça para a solução do caso proposto pelo enunciado. Isso significa que você deve entrar com a peça certa, aquela peça que consta lá no padrão de respostas, no gabarito divulgado pela FGV. E o que é a indicação correta? A indicação correta da peça prática é verificada com o nome iuris, que é o nome que a gente dá, né? Ação de alimentos, por exemplo, concomitantemente com o correto e completo fundamento legal, ou seja, vai lá, qualificação, vem perante Vossa Excelência, respeitosamente, propor com fulcro no artigo tal e tal e tal e tal e tal, ação de alimentos. Então é assim que você deverá fazer a indicação da sua peça prática profissional, em letra grande ali, para o examinador já bater o olho e saber se você entrou com a peça correta, tá bom? Numa edição passada e recente do exame de ordem, para vocês verem a importância deste item, em direito penal houve quem entrou com recurso de contra-razões de apelação. Essas pessoas receberam nota 0, porque contra-razões não é recurso. Então quem colocou recurso de contra-razões errou, porque errou o nome iuris. Não é para criar pânico, mas vamos prestar bastante atenção nisso, tá bom? Ainda sobre os critérios de correção. Na redação das questões discursivas, porque a prova da segunda fase tem a peça prática profissional e 4 questões, cada uma dividida em itens A e B, por exemplo. Então, na hora de responder no caderno definitivo de resposta, você deve indicar a letra A e a resposta da letra A, letra B e a resposta da letra B. Se você indicar apenas uma, só a letra A ou só a letra B, mesmo que na resposta tenha a resposta para ambos os itens, apenas a que estiver indicada expressamente é que vai ser corrigida, tá bom? Então não esqueça de indicar letra A, resposta da letra A, letra B, resposta da letra B. Ainda em relação a cuidados na hora de redigir a resposta, é importante que vocês tomem cuidado com a ordem de transcrição. Porque na segunda fase da OAB nós temos as 5 primeiras páginas destinadas à redação da peça prática profissional
E as 4 restantes, cada uma delas para uma questão específica. Então tem lá folha da questão 1, folha da questão 2, folha da questão 3, folha da questão 4 e as 5 primeiras da peça. Se você terminou a peça e sobrou uma folha, você não pode responder uma questão nessa folha que sobrou. Você deve pular essa folha e responder a resposta da questão 1 na questão 1, da questão 2 na questão 2 e assim sucessivamente. Não adianta nem rasurar lá em cima na peça e colocar essa resposta da questão 1, por exemplo, é da questão 2 no lugar da questão 1, porque isso vai anular e vai ter nota 0 para quem fizer isso, tá bom? Então prestem bastante atenção na ordem de transcrever a sua resposta, tá? Usem a folha da peça para peça e as folhas das questões para cada questão respectiva. Agora vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos permitidos e proibidos na segunda fase da OAB. Pode levar celular, pode levar lei impressa, pode levar vademecum com legislação comentada. Tudo isso veremos no próximo slide. Vamos lá. Pessoal, antes de continuarmos sobre os procedimentos, gostaria de destacar a importância de vocês terem o conhecimento sobre o conteúdo do edital do exame de ordem. São as regras do jogo. Muita gente negligencia isso e depois acaba cometendo equívocos que muitas vezes são fatais para o seu resultado. Então não se contente com o conteúdo desse vídeo, leia o edital. Tanta gente tem dúvidas sobre isso, e isso influencia tanto no resultado final, que no curso preparatório da segunda fase da OAB, a gente tem um módulo especificamente para abordar cada ponto do edital, explicando o que pode, o que não pode fazer, qual é a melhor forma de marcar o código, utilizando cores, clipes e tudo mais, para que você tenha o melhor desempenho na segunda fase da OAB. Nós também ensinamos a estratégia de como realizar a prova da segunda fase da OAB para otimizar o tempo, regular a ansiedade. Tudo isso a gente fez baseado no quê? Nas regras do edital, no tempo disponível, na estrutura da prova. A gente analisou tudo isso e chegamos a esse compilado de dicas que influenciam diretamente na aprovação das pessoas que fazem o curso com a gente. E a gente notou a diferença de quem assistiu o método da aprovação e entendeu todas essas regras e tirou de letra a segunda fase da OAB. Agora, voltando aqui para os procedimentos permitidos, vamos lá. O que pode na segunda fase da OAB? Legislação não comentada, não anotada e não comparada, ou seja, aquele vademecum cru é aquele que pode, pessoal, aquele que não tem nenhum comentário a não ser as remissões e o índice remissivo. Códigos, inclusive os organizados que não possuem índice estruturando roteiros de peças processuais, ou seja, o vademecum cru sem roteiro, que não tenham remissões doutrinárias, jurisprudenciais ou informativo dos tribunais, ou qualquer comentário, anotações ou comparações. Súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais, inclusive organizadas, desde que não estruturem roteiros de peças processuais. Então, aquelas súmulas lá do vademecum, né, que não tenham estruturação de roteiros de peças. Leis de introdução dos códigos, pode também, os vademecums têm muitas vezes isso. Instruções normativas. Índices remissivos está permitido, desde que não estruturem roteiros de peças processuais, tá? Normalmente as editoras tomam cuidado com isso, tá? Fiquem tranquilos. Exposições de motivos, pode também. Pode conter regimento interno no meu código? Pode. Pode ter resoluções dos tribunais? Pode. Simples utilização de marca-texto é permitido. Traço simples ou simples remissão de artigos e leis. E aqui eu quero fazer um destaque. Não pode circular os artigos, por exemplo. É traço simples, pessoal. Sublinhar, fazer um tracinho simples. Fazer uma remissão simples, que é colocar embaixo de um artigo, por exemplo, artigo 219. Vai lá embaixo e coloca artigo 283 embaixo desse artigo. É uma remissão, como já tem nos códigos, é permitido. Mas não pode colocar uma palavra escrita, por exemplo, competência, artigo tal, na remissão, e isso não é permitido. É a simples remissão do artigo ou da lei logo abaixo, tal como tem nos códigos. Vocês vão observar que tem o artigo e embaixo tem a remissão de outras leis relacionadas. Você pode acrescentar ali sem nenhum problema,
desde que não estruture peça, tá bom? Pode utilizar a separação de código por clipes. Então, você pode colocar clipes no seu código para facilitar, agilizar ali a busca entre um código e outro. Códigos, tá? Não colocar em cada artigo, nos códigos. Código civil, lei tal, ok? Utilização de separadores fabricados por editoras ou instituições ligadas ao mercado gráfico. Ou seja, aqueles separadores de página que já vêm devidamente preenchidos, bonitinho, publicados por editoras, certificados, que vem pronto para você colocar, também são permitidos, tá ok? E o maior cuidado que vocês devem ter, pessoal, na hora de anotar alguma coisa no código de vocês, é não tentar criar nenhum artifício para estruturar a peça. Essa vocês podem verificar que é uma coisa recorrente aqui na listagem de materiais permitidos. E vocês vão ver que nos proibidos também é uma coisa que eles cuidam bastante. Tá bom? Porque isso é como se fosse colar. Agora vamos aos procedimentos proibidos. Vamos à análise, portanto, dos materiais e procedimentos proibidos na segunda fase da OAB. Não pode código comentado, anotado, comparado ou com organização que estruture roteiros de peças no índice. Não pode levar jurisprudência ou código que contenha jurisprudência, livros, etc. Não pode ter anotações pessoais ou transcrições, levar também, não pode levar. Não pode levar xerox de lei, nem de código, tá? Cópias reprográficas são proibidos. Não pode utilizar traços, símbolos, post-it, remissões de artigo, como artifício para estruturar peça, tá? Isso é um cuidado que vocês podem ver que é recorrente aqui no edital. Então, tomem bastante cuidado. Não tentem ser espertos de nenhuma forma nesse sentido. Já vi gente fazer com pontinhos, utilizar o marca-texto de uma forma para uma coisa, depois de outra forma para outra. Não façam isso, tá bom, pessoal? Passem por mérito de vocês. Utilização de notas adesivas, manuscritas em branco ou impressas pelo próprio examinando. Então, não pode usar nenhum tipo de post-it. Nenhum tipo de post-it, tanto ele em branco ou não, a não ser os clipes e os marcadores impressos por editoras ou empresas do mercado gráfico já pré-estabelecidas, tá bom? Não pode utilizar separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico que esteja em branco, ok? Em branco, nada, pessoal. Ah, mas eu nem preenchi, eu só coloquei lá. Não pode. Então, aqueles separadores que a gente vê, que são só umas etiquetinhas adesivas assim, que a gente cola, mesmo que não tenha nada escrito, não pode utilizar. Não pode trazer nada impresso da internet, não pode trazer informativo dos tribunais, não pode levar livros de doutrina, revistas, apostilas, calendários e anotações, não pode levar nenhum tipo de dicionário ou qualquer outro material de consulta, tá? Nem calendário pode levar. Legislação comentada, notada ou comparada, nem súmulas, enunciados, OJs comentadas, notadas ou comparadas, tá bom? Sobre o edital da 29ª edição do Exame de Ordem, era isso que eu queria destacar com vocês. Aproveito para fazer o convite de você que está perdido sem saber como se preparar, para fazer o download do nosso roteiro de estudos para a primeira fase da OAB, totalmente gratuito. O link vai estar na descrição deste vídeo. Venha conhecer a nossa plataforma de questões comentadas, as nossas apostilas focadas nos assuntos mais cobrados no exame de ordem na primeira fase da OAB e para a segunda fase da OAB, o nosso curso preparatório para a segunda fase da OAB, que já é um grande sucesso. É um curso completo, com um módulo específico chamado método de aprovação, com tudo isso aqui que nós conversamos e muito mais, estratégias de como resolver a prova, procedimentos e exemplos de como turbinar o seu vademecum e muito mais, português jurídico, aulas de questões discursivas, aulas destacando os temas mais cobrados e teses mais cobradas e, claro, aulas focadas na prática jurídica de cada uma das peças que podem cair na sua segunda fase da OAB. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para ficar por dentro de tudo que acontece no exame de ordem.
clica no gostei se você gostou desse vídeo e deixe nos comentários a sua dúvida, o seu elogio, a sua crítica, a sua participação, que será muito bem-vinda. Bons estudos, um grande abraço e até o próximo vídeo.